Muito boa tarde. Oração Ação. Mais um encontro, mais uma etapa, mais um estudo. Fundamental estarmos tomando essa decisão. Parabéns por isso. A nossa gratidão a cada um de vocês e a nossa gratidão aos amigos espirituais que auxiliam cada um de vocês e nos auxiliam aqui para que esse trabalho seja estimulante, seja instigante, seja transformador como ele pretende ser. Muito obrigado pela presença, muito bom estarmos juntos. Hoje vamos fazer um estudo sobre um aspecto que todo estudante, quando se depara com a alternativa das vidas sucessivas, da reencarnação e do esquecimento que acomete o ser reencarnante frente às suas experiências de outras vidas, todos questionam esse dispositivo. Se eu já vivi outras vidas, por que eu não me lembro? Se eu não me lembro, como me transformar? Onde está a justiça de Deus? Essa é uma questão fundamental, esse é um ponto maravilhoso para o nosso estudo. Vamos a ele? São as questões número 392 e 393 do item Esquecimento do Passado, desse livro dos Espíritos de Allan Kardec, que nós não nos cansamos de recomendar. É realmente um dos grandes livros de sabedoria da humanidade. Vamos lá então? Sejam bem-vindos. Assunto fundamental para o nosso entendimento, para a nossa compreensão das leis da vida, da ação de Deus, do papel da vida encarnada na nossa evolução. Pergunta 392. Kardec questiona assim: por que o espírito encarnado esquece o seu passado? E a resposta dos amigos espirituais toca no seguinte ponto: o espírito encarnado não pode e nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, quer que seja assim. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, assim como aquele que passa rapidamente do escuro para a luz. Interessante a figura que Kardec usa, não é? O esquecimento do passado faz com que ele foque sua vida no presente e tenha mais confiança em si mesmo. Gosto também de uma outra imagem muito comum nos nossos dias, quando nos deparamos com os nossos aparelhos lentos, quase incapazes de atender aos nossos comandos, porque um computador, um celular, um laptop um tablet, ficam lentos em alguns momentos. Todos nós sabemos, a sobrecarga de programas e arquivos fazem nossos aparelhos, em certo momento, ficarem quase não operacionais, de tão lentos. Pois essa figura é uma figura muito interessante para nós entendermos o que acontece conosco na idade madura, na velhice. Porque na velhice nós somos muito parecidos com o equipamento, com muitos programas e muitos arquivos. Ficamos também lentos.
Ficamos também com dificuldade de assimilar novos arquivos e novos programas de aprender e de nos transformar. O que nos faz lentos assim? Há uma série de emoções tóxicas que nos comprometem a evolução. Mágoas, culpas, medos, preconceitos são exemplos desse lixo mental e espiritual que trava nossas casas, que entorpece nossas mentes. São muitas mágoas, muitas culpas, muitos medos, muitos preconceitos que acabam realmente por impermeabilizar, por impossibilitar mesmo nossa evolução. Deus não viria nós chegarmos a esse estágio sem fazer nada, porque a sua misericórdia é tão grande que ele buscou e encontrou um mecanismo para nos curar dessa paralisia, desse imobilismo. E assim como um técnico de manutenção de equipamentos nos dará essa sugestão da limpeza da memória interna, retirando arquivos e programas que não forem estritamente úteis ou colocando-os nas nuvens ou num HD externo, numa memória externa, também Deus faz isso conosco. Não nos faz perder as memórias de outras vidas, mas transporta essas memórias para um lugar, digamos assim, de mais difícil acesso, que a psicanálise chama de inconsciente. Ninguém perde as suas memórias de vidas passadas, tanto é que a hipnose bem realizada alcança algumas dessas vidas. Apenas essas memórias de outras vidas são alocadas no nosso inconsciente, despertando quando algum gatilho atua sobre elas, despertando em parte durante o sono, quando lembramos de outras vidas, de forma a que ela está lá, passível de ser, essa memória de outras vidas está lá, passível de ser ativada em situações especiais. Então nós temos essa memória, mas ela está lá, assim como um usuário de um computador que tem parte de suas memórias em HD externo ou nas nuvens, pode acionar esse usuário, pode acionar esses arquivos, esses programas quando necessário. O nosso consciente, a nossa vida, também pode acionar essas memórias, ativá-las, trazê-las do inconsciente para o consciente. Essa comparação nós achamos muito útil, porque o que acontece com o computador quando dele é retirada uma grande quantidade de arquivos e programas, é o mesmo que acontece conosco ao início de uma nova encarnação. Liberado desses pesos, a mente fica ágil, fica capaz, fica perspicaz, fica curiosa, fica alegre, fica leve. É a infância, o período em que estamos mais disponíveis para aprendizados, para transformações, para refundação de relações, para evolução. Veja como deu certo, como dá certo
o instrumento trazido por Deus. E como é lógico entendermos o porquê da reencarnação, o porquê do esquecimento de vidas passadas, de memórias passadas, o que ocorre especialmente ao início de uma nova vida. Não é lógico? Não é inteligível assim? Diga lá você o que acha. Questão número 393. Como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que foram esquecidas? Se ele pudesse lembrar-se das dificuldades pelas quais passou, isso lhe serviria de lição, seria bem mais aceitável. Pergunta Kardec. Mas a partir do momento, continua ele, que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira. Assim o homem está sempre recomeçando. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Vamos ver, já usamos nossa figura, Kardec já tinha recebido dos espíritos outras explicações. Vamos ver qual a explicação que os espíritos dão agora. Dizem eles: a cada nova existência o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor entre o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele pudesse lembrar de todo o seu passado? Quando o espírito retorna ao mundo espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia ter feito para evitá-las. É uma espécie de revisão geral da vida que acontece com muitos espíritos, quase todos, quando da sua reentrada no mundo espiritual após a morte. Continuam os espíritos. Compreende que é justa a posição que ocupa no mundo dos espíritos e busca então uma nova existência, uma outra encarnação, onde poderá reparar os erros que cometeu na existência que ora termina. Assim, escolhe provas semelhantes às que não soube vencer ou lutas que considera apropriadas ao seu adiantamento. Pede aos espíritos superiores que o ajudem a ter êxito na nova tarefa que terá pela frente, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência tudo fará para ajudá-lo a reparar seus erros. Nunca estamos sós, sempre temos apoios fantásticos, cada um de nós. Então, lhe será dado um espírito guia nessa nova existência, que tudo fará para reparar seus erros, para ajudá-lo a reparar seus erros, dando-lhe uma espécie de intuição sobre as faltas cometidas em vidas anteriores. Então nós temos uma intuição do que acontece em vidas anteriores. Durante o sono, nossos guias, nossos espíritos protetores podem ativar memórias de outras vidas e deixar gatilhos para que essas memórias possam emergir durante a vigília, durante o dia, para nos alertar, para nos fortalecer a não repetir erros. E continuam os espíritos na resposta. Assim, escolhe provas semelhantes a que não soube vencer ou lutas que considera apropriadas ao seu adiantamento. Pede aos espíritos superiores a ter êxito na nova tarefa que terá pela frente, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência tudo fará para ajudá-lo a reparar seus erros.
repetindo o que já tínhamos lido, dando-lhe uma espécie de intuição sobre as faltas cometidas em existências anteriores. O homem recebe essa mesma intuição pelo pensamento, pelo desejo de fazer o mal, que com frequência o atingem, e aos quais resiste instintivamente, atribuindo essa resistência, na maior parte das vezes, aos princípios recebidos pelos pais. Entretanto, essa resistência é a voz da consciência. São os conselhos de seu espírito protetor, que se manifestam como uma recordação do passado, advertindo-o para que não cometa as mesmas faltas. Se nessa nova existência o espírito suportar as provas com coragem e resistir às más influências, ele se elevará e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando retornar ao mundo espiritual. E Kardec faz o seguinte comentário: se não temos, durante o período em que estamos encarnados, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal em existências anteriores, temos pelo menos a intuição disso. Uma lembrança mais vaga, menos precisa. Continua Kardec. As nossas tendências instintivas são as lembranças do passado. Os nossos talentos inatos, as nossas simpatias e antipatias gratuitas, não vêm do nada. Boa parte delas são reminiscências do passado, às quais a nossa consciência, que representa o desejo de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir à repetição dos erros, resistir à reincidência nos equívocos que temos cometido, às vezes há muitas vidas. Vejam, meus amigos, que se nós tivéssemos capacidade de resistir às más tendências, tivéssemos a propensão a não repetir erros, sequer haveria encarnação. A nova encarnação e a infância que ocorre durante ela, o esquecimento das vidas passadas, pelo menos num nível consciente, só ocorre pela nossa dificuldade de perdoar, pela nossa dificuldade de nos reconciliar, de reparar nossos erros. Ao contrário, pela tendência de entulhar nossas mentes com mágoas, culpas, medos e preconceitos, como um acumulador de lixo entulha sua casa, apresentando para ele muita dificuldade de fazer qualquer coisa na casa que está entulhada de lixo. Ele já não pode dormir na sua cama, não pode usar o seu banheiro, não pode usar a sua cozinha, de tanto lixo que está lá. E nós também ficamos desfuncionais pelo excesso de lixo espiritual. E para voltarmos a ser funcionais, para voltarmos a aprender a nos reconciliar, a reparar erros, a reconciliar com adversários, precisamos, e é precioso, o mecanismo do esquecimento. É assim que nós mamamos nos inimigos. É assim que nós engravidamos dos inimigos. É assim que nós repartimos às vezes a barriga, no caso dos gêmeos, ou repartimos pais e mães no caso de irmãos em geral. E essa vivência, nesse ambiente familiar,
favorece demais a revisão, é a usina de reciclagem de lixo de Deus, é a lavanderia espiritual de Deus, mas só consegue cumprir essa função pelo esquecimento do passado, no campo racional e no campo emocional, que nos dá disponibilidade intelectual e afetiva para nascer de novo, para reiniciar nossas vidas em bases mais leves, em bases mais amplas, fazendo das inimizades amizades, fazendo das ignorâncias e das teimosias boa vontade para o aprendizado, como é característico da criança. É por isso, e não pela realidade espiritual da criança, porque a criança espiritualmente é um espírito tão velho e às vezes mais velho do que os adultos, é por essa simbologia, por esse estado provisório da infância, da disponibilidade afetiva, da disponibilidade intelectual, da abertura ao aprendizado e à reconciliação, que Jesus nos fala que somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Veja a grande utilidade que é para cada um de nós a liberação de memória, a liberação de mágoas, culpas, medos e preconceitos trazidos do passado, e que nos faz tão ágeis, tão disponíveis ao aprendizado, à expansão, à reconciliação. Compreendendo esse mecanismo, tudo fica claro, lógico, lúcido e amoroso por parte da vida, por parte de Deus. Muito grato, muito bom aprendermos isso, entendermos a função, inclusive os mecanismos que tem de acessar memórias passadas quando for realmente oportuno para nós. Sugerimos sempre deixar essa oportunidade, pedir essa possibilidade aos nossos espíritos guardiães por ocasião do sono. Podemos até não lembrar em detalhes toda a vivência de vidas passadas que Ele pode nos conceder, mas certamente nos veremos pacificados, aliviados de nossas angústias, quando do retorno do mundo dos sonhos ao mundo da vigília. Conte com seu guia, conte com seu espírito protetor, conte com seu anjo de guarda, faça pedidos a ele. É muito mais seguro do que a terapeutas que muitas vezes nós não sabemos da sua seriedade. Que assim seja para todos nós. Confiemos e aproveitemos a suspensão das memórias para nos transformar já, ou como disse Jesus, para nos reconciliar já com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. Urgente. Muito boa noite, Maria José Sobral. Muito bom estarmos juntos. Emir Cajazeira, Eliane Serrão, Mônica Silva, Domingos Natalo, a Mônica Silva sempre lembrando dos desencarnados, e nós também encarecemos que essa energia possa beneficiar, aliviar, estimular
os encarnados que estão em nosso coração, os desencarnados que estão em nosso coração e os encarnados também que gozam do nosso afeto, pelo transbordamento dessa luz para os nossos familiares, para os nossos amigos e gradativamente para toda a humanidade de toda a Terra. Muito bom. Adelaide Dias, muito boa noite. Rosa Nepomuceno, André Salvatore. Como sempre, por entender que esses conteúdos aliviam, ajudam, estimulam os estudos de todos nós, compartilhemos, multipliquemos. São ferramentas que nos ajudam demais em bem viver, em bem aproveitar, em nos transformarmos, em nos reconciliarmos, em nos expandirmos a cada dia um pouco mais. Que toda a Terra receba esse estímulo, receba esse vigor e essa lucidez, aproveite esse conhecimento e se liberte. Conheceremos a verdade e ela nos libertará. Que assim seja para todos nós. Até a próxima, um grande abraço para vocês, amanhã estaremos juntos.